Ei, você já parou para pensar sobre como as suas atitudes afetam as pessoas ao seu redor? Já se colocou no lugar dessas pessoas, imaginou como elas se sentiriam se elas fizessem o mesmo com você? Eu confesso a você que durante muito tempo eu não fiz esse movimento de me projetar no lugar do outro. Hoje eu tento fazer em cada uma das minhas atitudes. Por isso a minha pergunta para você é: você já se perguntou qual é o critério que você usa para decidir o que é certo ou errado? Essas perguntas são importantes e todos nós deveríamos fazer, porque elas nos ajudam a avaliar a nossa conduta, a nossa moralidade, como a gente lida com as outras pessoas, tendo como referência aquilo que a gente acha certo ou errado para a gente também. Eu tenho repetido que agir de forma ética é agir tendo clareza de que as nossas ações afetam a vida das outras pessoas. E sabe quem nos deu uma orientação muito clara e muito simples sobre isso? Jesus Cristo. O Filho de Deus que veio ao mundo para nos ensinar o caminho da verdade e da vida. Ele é o princípio maior. Olhando para ele, a gente entende o que é certo e o que é errado para a vida da gente. E em Mateus 7, versículo 12, ele diz: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Veja bem, Jesus não disse em algumas coisas. Jesus não disse em certas situações. Ele disse em todas as coisas. E esse negócio é poderoso. É tudo. Significa que todas as nossas ações devem ser pautadas por esse princípio, seja no trabalho, na família, na escola, na igreja, na internet ou em qualquer outro lugar. Quem me acompanha mais de pertinho sabe que eu trabalho muito com a internet, há muito tempo. E entre as minhas atividades profissionais também sou editor de um jornal online. E eu vejo todos os dias pessoas atacando pessoas pelas redes. Vejo pessoas atacando, inclusive, pessoas que elas desconhecem, que elas nunca viram. Não conhecem a motivação dessas pessoas. Atacam sem conhecer. Atacam sem saber das motivações das pessoas atacadas. Eu fico imaginando como se sentem as pessoas atacadas. Sabe, nas poucas vezes que eu fui, ou ainda sou questionado, porque isso acontece, eu evito até me expor em certos assuntos para não ser atacado. Mas nas vezes que eu sou questionado, eu me sinto constrangido, desconfortável, triste. Geralmente eu me sinto mal compreendido. Eu queria ter a chance de explicar. Noutras vezes eu sinto até raiva pelo ataque gratuito. Eu fico tentando entender a motivação da outra pessoa. O que leva a dizer, falar aquilo que fala, aquilo que falou. E sabe, eu cito como exemplo uma situação que é relativamente pequena, um ataque na internet. Porque existem questões muito maiores. Por exemplo, se eu ficar de gracinha, paquerando uma mulher, o que eu faço tem implicações não apenas sobre a minha vida, não tem a ver comigo. Também é injusto com a minha família. É injusto com essa outra mulher, com a família dela. Está entendendo? Hoje eu entendo isso muito claramente. E por isso Jesus estabelece aqui um princípio essencial. Eu não faço ao outro aquilo que não gostaria que fizessem comigo. E isso remete ao mandamento: amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Se eu amo a mim mesmo, eu quero ser respeitado. Se eu amo a mim mesmo, eu quero ser valorizado, eu quero ser tratado com justiça, com bondade, eu quero ser acolhido, eu quero ser perdoado. Então eu devo fazer o mesmo com o meu próximo, seja ele quem for. E aqui eu aproveito para acrescentar um detalhe importante, polêmico inclusive. A gente tem visto no noticiário, quase todos os dias, agressões a pessoas em função da cor delas. Dá para acreditar nisso?
Agredir em função da cor. Talvez se você for uma pessoa branca como eu, assim, talvez você não se sinta incomodado. Mas pense, e se você fosse a pessoa agredida? Estivesse na cor dela. Pessoas também são ridicularizadas e até condenadas em função da orientação sexual delas. Gente, nada e ninguém, nem Jesus, autoriza esse tipo de atitude. Meu amigo, minha amiga, não importa se a outra pessoa é diferente de mim em cor, em raça, na religião que ela pratica, se ela tem uma opinião diferente da minha, não importa. Ela é um ser humano. É um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e merece o meu amor, mesmo que eu entenda que ela tem um comportamento desviante. E ao dizer que essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas, Jesus estabelece esta ideia como um verdadeiro princípio ético, inclusive indicando que as nossas escolhas não podem ignorar o efeito que exercem sobre as outras pessoas. Eu estou falando inclusive aqui de escolhas. Quando eu escolho algo, qual é o efeito da minha escolha sobre as outras pessoas? E ao citar a lei e os profetas, Jesus inclui as escrituras sagradas do Antigo Testamento, que também revelam a vontade de Deus para o seu povo. Ou seja, quando eu pego o Antigo Testamento para aplicar sobre as pessoas, eu devo lembrar desse princípio deixado por Jesus. Quando Jesus resume toda a revelação numa frase, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam, isso demanda aí uma responsabilidade pessoal, uma responsabilidade social na forma como a gente vive, para que a gente possa praticar esse princípio de forma coerente. Meu amigo, minha amiga, hoje eu quero te convidar a refletir sobre essa palavra de Jesus e aplicá-la na sua vida. Eu sei que você tem um coração generoso e deseja viver de acordo com a vontade do Senhor, mas de vez em quando a gente escapa, né? Mas olha, você vai ver que usar esse princípio vai melhorar a sua relação com Deus, a sua relação com você mesmo, com você mesma e com as outras pessoas. Vai experimentar paz, alegria, uma satisfação que só podem vir do Senhor. Você vai se tornar uma pessoa melhor, mais feliz. Sabe aqueles grupos de WhatsApp? Você vai contribuir para um mundo mais justo, mais fraterno, mais harmonioso, refletindo Jesus Cristo. Que tal começar hoje? Que tal fazer aos outros aquilo que você deseja que eles façam com você? Pensa, se fosse comigo. Que tal seguir o exemplo de Jesus Cristo? Ele nos amou tanto, Ele deu a vida por nós. Que tal obedecer a palavra dEle e viver segundo a vontade dEle? Que Deus nos abençoe. Se fez sentido, curta, comente, compartilhe.